Olha, hoje a gente vai mergulhar numa das visões proféticas mais dramáticas da Bíblia, lá do livro de Ezequiel. E assim, não é só uma história antiga, sabe? É uma narrativa muito forte sobre decadência moral, sobre aqueles pecados que ficam escondidos e, claro, sobre as consequências que uma hora ou outra sempre chegam. Então, a visão toda parte de uma premissa muito intrigante. Basicamente, o profeta Ezequiel é como que transportado para ver os segredos que estavam ali, escondidos dentro das paredes do Templo de Jerusalém. A ideia é justamente essa: descobrir o que Deus vê quando todo mundo acha que ninguém está olhando. Ok, o nosso roteiro por essa visão vai ter 4 paradas. Primeiro, um tour pelos pecados ocultos. Depois, a gente vê como o julgamento começa. Em seguida, a gente entende a marca que protege os fiéis. E por último, a consequência mais devastadora de todas. Bom, é aqui que tudo começa. Numa visão, o Espírito leva Ezequiel, que estava lá exilado na Babilônia, de volta para Jerusalém. A missão? Testemunhar o verdadeiro estado espiritual do templo. E, olha, o que ele vê é simplesmente chocante. E conforme a visão avança, tem essa frase que Deus fica repetindo para ele. É quase um refrão sombrio. A cada porta que se abre, a escuridão fica mais e mais densa, sabe? Isso vai construindo uma sensação de pavor, mostrando o quão profunda era a corrupção ali dentro. O que Ezequiel vê são 4 níveis de abominação, e um é pior que o outro. Primeiro, um ídolo bem na entrada. Depois ele vê os líderes, os 70 anciãos, adorando ídolos pagãos em segredo. Em seguida, mulheres fazendo rituais proibidos. E o ápice, o ato final de desrespeito total, foi ver 25 homens adorando o sol, de costas para o templo de Deus, bem no lugar mais sagrado. A perversão ali era completa. E talvez o mais chocante de tudo seja justamente o contraste. Porque por fora, o templo ainda tinha aquela fachada de santidade, tudo parecia normal. Mas por dentro, as fontes descrevem como um verdadeiro covil de imundícias. Lindo por fora, mas por dentro, cheio de podridão. Uma imagem fortíssima de hipocrisia, né? Mas qual era a mentalidade por trás disso tudo? A justificativa deles. Eles realmente acreditavam que estavam sozinhos? Que os atos secretos deles eram invisíveis, que Deus tinha, abandonado a terra? Foi essa crença na ausência de Deus que serviu de raiz para toda essa rebelião florescer. E isso nos leva direto para a segunda parte. A visão muda de tom, sai da investigação e vai para a ação. Depois de todo o pecado exposto, a consequência inevitável é revelada: o julgamento. De repente, a cena muda completamente. Aparecem 6 figuras como que executores angelicais, e cada um tem uma arma de destruição na mão. Dá para sentir que o tempo de só observar acabou. A atmosfera fica, incrivelmente tensa. E aí vem a ordem, que é de arrepiar. O julgamento não começa pelo povo, pela população em geral. Não. Começa pelo lugar mais sagrado, pelos líderes religiosos que profanaram o templo. Eles seriam os primeiríssimos a enfrentar as consequências. E isso revela um princípio muito forte. A responsabilidade é proporcional ao privilégio. Como as fontes apontam, o julgamento começa pela casa de Deus. Em outras palavras, quem tem mais conhecimento espiritual, quem está mais perto, é cobrado num padrão muito mais elevado. Mas no meio desse cenário de julgamento surge um contraponto, uma luz. A visão mostra que, mesmo com toda aquela corrupção generalizada, existe uma provisão divina para uma pequena minoria que se manteve fiel. Junto com a ordem para destruir, vem outra ordem bem diferente: marcar para preservar. A divisão é claríssima. Não é uma destruição que sai levando todo mundo indiscriminada. Pelo contrário, é uma distinção muito cuidadosa entre quem participou do mal e quem, na verdade, se lamentava por ele. Tá, mas o que essa marca representa, afinal? As fontes explicam que é como um selo de propriedade, de proteção divina. E olha, não é um sinal externo, tipo uma tatuagem. É um indicador do caráter, do que vai por dentro. Essa marca é para aquelas pessoas cuja alma se afligia com o pecado ao redor. Aqueles que, mesmo num ambiente corrupto, se mantinham puros e refletiam a imagem de Deus. Basicamente, a gente tem aqui um resumo perfeito da situação. Existiam 2 reações possíveis à decadência moral de Jerusalém. De um lado, a participação e a apatia, que levaram ao julgamento. Do outro, o luto e a fidelidade, que levaram à proteção divina. Simples assim. E agora a gente chega na parte final, a mais solene de toda a visão. Porque o preço do pecado sem arrependimento não era, no fim das contas, a destruição física. Era algo muito, mas muito pior.
Lembra daquela visão incrível do trono móvel de Deus? Aquela imagem super complexa, com querubins, rodas dentro de rodas, tudo coberto de olhos? Pois é, ela reaparece. Só que dessa vez o propósito é outro. Não é um chamado para o ministério, é uma despedida. Mas, antes da partida, tem um último ato de julgamento. O homem de linho, sim, o mesmo que tinha marcado os fiéis, agora recebe a ordem de pegar brasas de fogo do altar e espalhar sobre a cidade. É um símbolo muito forte do fogo purificador do juízo divino. E essa partida não é algo súbito, de uma vez, é um processo lento, deliberado. A gente vê a glória de Deus se movendo passo a passo. Primeiro, do lugar mais sagrado para a entrada do templo, depois para o pátio, depois para o portão leste, até finalmente deixar a cidade. É quase como se houvesse uma hesitação em ir embora. Tem uma fonte que descreve isso de um jeito que, nossa, é muito comovente. Diz que a partida de Deus é como uma família que fica se demorando na porta na hora de se despedir, sabe? Porque no fundo, realmente não querem ir embora. Essa imagem transmite uma tristeza profunda por trás da retirada da presença divina. E aqui está o ponto central de tudo isso. A verdadeira destruição de Jerusalém não foi o trabalho dos exércitos da Babilônia. Foi este momento. Sem a presença de Deus, aquele templo magnífico virou só um prédio vazio. E a cidade, uma casca sem alma, totalmente vulnerável ao seu destino. Então, o que a gente tira de lição dessa visão toda? Primeiro, que pecados escondidos nunca ficam realmente escondidos. Segundo, que o julgamento começa com quem tem mais responsabilidade. Terceiro, que a verdadeira fé se entristece com o mal, não fica apática. E talvez a maior lição de todas, a consequência final da rebelião é perder o bem mais precioso de todos, que é a presença divina. As fontes trazem essa história toda para uma aplicação bem mais pessoal para hoje. A lição ultrapassa aquele templo de pedra, porque hoje o conceito de templo do Espírito Santo se aplica aos indivíduos. O foco muda completamente do espaço físico para o coração humano. E isso tudo nos deixa com a pergunta final, para refletir mesmo. Se a idolatria, a hipocrisia e a rebelião fizeram a glória de Deus abandonar aquele templo de pedra, o que, na vida de uma pessoa, poderia fazer com que essa mesma presença se retirasse? Fica aí a reflexão.